que o jeito seu de falar e os seus insights, eles são diferentes, cara. Eles são diferentes. Eu tenho, talvez nos últimos 3 anos, estudado muito sobre o assunto. E quando eu vejo uma parada diferente em você, cara. Então, eu espero que esse momento seja um momento que possa abençoar muito a sua vida, que você possa multiplicar, crescer, que seja um ponto de inflexão na sua vida e que, cara, daqui você possa chegar em muitos lugares que você não chegou, podcasts que você não chegou, pessoas que ainda não te enxergaram, porque, olha, você é muito bom, cara. Você é muito bom, muito abençoado. E vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E antes de eu ler aqui essa passagem, que é pequena, tem algum motivo? Porque é você que escolheu esse tema. Foi. Tem algum motivo para você ter escolhido esse tema? Por que ele é importante para você? Então, primeiro é o cuidado de Jesus com a multidão. Talvez uma das coisas que mais me chama a atenção é que toda vez que Jesus te chama para sair, ele paga a conta. Porque ele é muito responsável. Ele nunca te leva para um lugar sem criar alguns meios para te sustentar. Então eu vejo isso como a questão do cuidado. E também vejo a questão da paternidade, né? Porque, Nigro, quando Jesus veio à Terra, ele não veio restaurar a paternidade, ele veio restaurar a filiação. Porque Deus nunca deixou de ser pai, foi nós que deixamos de ser filhos. Então, em Adão, nós éramos filhos, deixamos de ser filhos para se tornar criatura. Em Jesus, deixamos de ser criatura para voltarmos a ser filhos. Então, Jesus veio fazer essa conexão. E ele, como filho, está ensinando como tratar os filhos. Então, quando Jesus leva os discípulos e a multidão para o deserto, é um nível de cuidado. Vocês estão em um lugar onde não existe condições financeiras, onde não existe provisão humana, mas vocês vão ver qual é a provisão divina. Então, eu acho assim, é um milagre onde não tem mecanismo humano, não tem uma engrenagem humana, mas é onde tem a operação e a manifestação. Acho isso fantástico. E você acha que dessa história a gente pode tirar aprendizados de fato que servem para todas as áreas da vida? Claro. Ou seja, desde melhorar a sua relação, até a conexão com Deus, até eventualmente multiplicação material, dinheiro. Você acha que dá para usar isso para tudo? Claro, claro. Porque é um mapa, né? A Bíblia, ela é um mar. Ela te joga para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, ele só tem 5 pães. 5 pães já tem 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É claro que se você fizer a matemática, muita gente vai ficar sem comer. Mas engraçado, o muito sem Deus acaba faltando e o pouco com Deus acaba sobrando. Naquele dia, 2 peixes virou peixaria e 5 pães viraram padaria. Ou seja, ele conseguiu pegar aqueles pães e conseguiu multiplicar mesmo sendo pouco. É a graça de Jesus conseguir pegar o pouco e fazer muito. Por quê? Tem uma passagem de Pedro, quando ele saiu para pescar, e não teve sucesso. Porque você só pode falar com propriedade aquilo que você vivenciou com profundidade. Não tem como você curar feridas profundas se você não sabe lidar nem com ferimentos rasos. Então Pedro teve um fracasso na noite anterior, mas não sabia que ia ter o maior sucesso na manhã seguinte. Então a noite anterior pode não ter nada a ver com a manhã seguinte, né? Às vezes a pessoa quer desistir hoje, mas não sabe o que está esperando ele amanhã. Porque é melhor você sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. E aí, na manhã seguinte, o Pedro, Jesus entra no barco e fala para eles, vamos lá, voltou para o mesmo lugar da frustração e tiveram uma pesca maravilhosa. Qual é a lição que eu aprendo? Que Jesus pegou o barco do Pedro vazio e devolveu cheio. Cara, que sacanagem. Você falando, parece que você tá cantando uma música. Ó, eu vou ler a história e aí a gente começa a refletir sobre ela e, cara, quero aprender muito hoje com você aqui. Tá combinado? Certo. Eu vou ler então Mateus 13, 21, tá? Mateus 13, 21 não. Eu vou ler Mateus 14, 13, 21. Vamos lá. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Tá? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens,
sem contar mulheres e crianças. Então, em resumo, Jesus foi para um local deserto, pessoas foram junto, não tinha comida, uma dessas pessoas tinha 5 pães e 2 peixes, deram na mão de Jesus, Jesus multiplicou, todo mundo comeu e depois os discípulos também comeram. Um Ultra Blaster resumo. Como que pode uma história tão simples como essa ser tão edificante, trazer tantos aprendizados? O que você tira dessa história aqui, Jackson? Primeiro é Jesus entrando no barco, os discípulos, e falando, vamos para o outro lado. Quer dizer, o barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, a rede era dos discípulos, mas a direção era de Jesus. Nossa, cara. Porque ele não quer te dar velocidade, ele quer te dar direção. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para fazer volante. É Deus dizendo, Noé, quem constrói é você, mas quem dirige. Caramba, cara. Porque se Deus te dirigir, você não se acha, você se encontra. Se encontrar é melhor do que se achar. Quem se acha já está perdido. Então ele entra no barco e vai para o outro lado. Então detalhe, a multidão fica lá fora. É uma outra multidão. Porque, negro, nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. A multidão ficou fora. Quando chegou do outro lado, aí a Bíblia diz, uma multidão estava esperando ele. Aí ele desce do barco, aí a Bíblia diz, você leu aí, havia muitos enfermos, Jesus curou a todos, isso é muito rico. Porque as pessoas acham que a igreja é um hospital, e não é. Qual o problema do hospital? Que a pessoa só fica lá até receber alta. Recebeu alta, ele vai embora e nunca mais quer voltar. Então, não é um lugar para você frequentar, mas é um lugar para você pertencer. De fato, Jesus não é um remédio, ele é a cura. Que havia vários doentes, vários tipos de enfermidade, ele curou a todos sem fazer exame. Ele pode curar você de qualquer coisa, depressão, ele é a cura. Passando desse ponto, o que a Bíblia diz? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre, o dia já declina, o tempo está passando, e a fome do povo aumentou, e eles não têm o que comer. Manda eles embora comprar comida. É a sua área essa. Eles tinham dinheiro. Só que, se eles fossem comprar comida, eles iam perder o poder do milagre. Jesus não mexeu na economia deles. Essa é a parte que você guarda. E deixa que a que vocês têm, libera como semente, e eu vou multiplicar que vocês estão liberando. Deus só pode colocar a mão quando você tirar a sua. O poder da entrega, só entrega e confia. Quando eles pegaram os pães e entregaram na mão de Jesus, Jesus conduziu de uma maneira extraordinária, a ponto que você leu, todos comeram, fora mulheres e crianças. E aqui uma coisa linda, é que quando fala mulheres e crianças, mulheres não eram contadas, e nem crianças. Então o que Deus pode fazer na sua vida é tão extraordinário que até quem está excluído pode sentar na mesa e pode desfrutar. Todos comeram. Então Jesus pega os pães, a Bíblia diz que ele mandou todo mundo a sentar, eles estavam no deserto. Mas peraí, deserto não tem grama, eles sentaram em grama. Só existe grama onde tem ovelha, só tem ovelha onde tem grama. Jesus é o pastor, porque ele está conduzindo o povo a um deserto, porque ele já esteve lá. Lembra de um dia que você Você falou alguma coisa sobre o que eu tinha falado sobre o deserto, lembra? Eu estou tentando lembrar que agora o Espírito levou Jesus ao deserto. Certo. E Satanás levou Jesus ao monte. Nem todo deserto é o diabo que te leva. E nem todo monte é Deus que te conduz. Então Jesus estava levando os discípulos ao deserto porque ele já esteve lá. Aí foi nesse deserto, que é onde eles não tinham recursos, nesse deserto, onde eles não tinham condições de resolver aquele problema, foi onde Jesus falou, não, deixa comigo que eu resolvo. Então, a fome foi um meio deles entenderem que está na hora de Jesus entrar em ação. Porque a necessidade de alguém pode ser suprida em Jesus. Entende? Então, assim, é muito fantástico, porque era só 5 pães. Era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí ele vai e fala, todo mundo se assenta. O Evangelho de Marcos diz que ele contou em grupos de 50, em grupos de 100. O que eu aprendo? Ele não faz milagre na bagunça. Caramba. Primeiro ele vai te organizar. Porque se ele não te organizar, qualquer milagre vira uma bagunça. Então tem coisa que Deus ainda não deu, porque tem coisa que ainda não organizei. Alguma área da minha vida precisa estar ajustada para eu receber aquilo que ele quer me dar. Entende? Porque eu acho lindo que primeiro Deus prepara a vaga para você e depois ele prepara você para a vaga. Às vezes a vaga está pronta, mas você ainda não se preparou.
E é trágico quando você chega num lugar sem preparação, né? Porque a preparação, ela vem antes da apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. Entende? Então, quanto mais você se prepara, melhor você se apresenta. O time, quando é campeão, todo mundo fica, olha, levantou o troféu. Mas e o tempo de preparação? Porque a preparação, ela é a chave do sucesso. Ninguém chega a lugares altos desprezando lugares baixos. Então, quanto mais você se prepara, melhor você se apresenta. Cara, se você quer me dar uma pausa pra falar, não precisa não, tá? Não, você tem que falar. Você tá de sacanagem? Vou falar o quê, cara? Eu só quero te ouvir, cara. É incrível. Cara, muito interessante o que você falou, né? Isso, né? E o que é o isso? Tudo que você falou, né? Mas você acabou de falar uma coisa que acho que pegou pra mim, cara. Você falou que a forma que Deus utilizou pra poder falar com eles no deserto, pra poder entrar, foi a fome. Uhum. E às vezes a necessidade. E às vezes a gente olha pra isso como se fosse o diabo, de fato, né? Pô, que cagada, ou eu fiz alguma besteira e etc. Mas na verdade não, é uma forma que Deus está utilizando pra poder entrar no seu coração, pra poder fazer um milagre pra você. E olho pra minha vida e, cara, eu tô passando por uma coisa agora em específica que eu tô pensando agora, que talvez seja de fato algo que não me parece bom, mas no final das contas é a forma de Deus entrar mais no meu coração, de Deus ele chegar aqui, cara. Pô, muito mais do que você falou. Acredito. Agora, fala um pouquinho mais sobre... Você falou sobre eles terem dinheiro para poderem comprar, mas Deus não ter mexido nesse dinheiro. Não mexeu. E ele ter mexido, na verdade, nos pães, nos peixes que você chamou de excesso, ou que estava sobrando, ou alguma coisa do tipo. Me fala um pouquinho mais sobre isso, cara. Então, Jesus poderia falar o seguinte, então vocês vão, pegam o dinheiro que vocês têm, vão lá e compram os pães. Perfeito. E vocês voltam e continuam me ouvindo. Jesus, não. Eu quero trabalhar na sua economia. Vocês ficam. Essa parte é a parte que você não mexe. É a parte que você guarda. Não é reter, é guardar. E a outra parte é a parte que vocês precisam investir. Quando a gente olha para a nossa vida, como que você transportaria isso para a nossa vida hoje? Sei lá, para o meu dinheiro, meu patrimônio, minha vida, meus recursos. Como você pode pegar minha vida e enquadrar nisso? Ou seja, isso daqui, cara, isso daqui é para eu guardar. Para eu multiplicar aqui. O resto, essa outra parte aqui é para eu dar na mão de Deus para multiplicar. Como que você poderia aplicar isso na vida, eventualmente? Então, se eu tenho um pote e consumo todo ele, porque Deus sempre trabalhou com reserva. Você não pode ir para um próximo nível sem reserva. Por exemplo, quando Jesus nasceu, os magos trouxeram ouro para Jesus. Um bebê que tinha ouro. Não foi Jesus que foi até o ouro veio até ele. E aí... Por que o ouro veio até Jesus? Porque depois o anjo falou, pega o menino e leva para o Egito. Se ele entra no Egito sem nenhuma riqueza, se ele entra no Egito sem nenhum patrimônio, ele ia se tornar escravo. E lá ia ser escravo. Então ele entra no Egito com uma verba, com uma reserva, para a qual todas as pessoas que soubessem, entrou alguém no Egito, mas não é escravo, tem ouro. Então, às vezes, a reserva de hoje é para você não se tornar escravo de amanhã. Cara, você sabe que aconteceu um negócio muito louco lá em casa, né? Ele estava falando uma coisa muito interessante, que na passagem da multiplicação dos pães, tem uma hora que Jesus, ele não deixa as pessoas irem comprar as coisas na cidade, por exemplo. Ele diz assim, deixa eu multiplicar isso que vocês têm. E aí, o que ele estava falando é que Deus, ele é tão Deus, que tem coisa que não é para você mexer no seu. Uau! Não mexe no seu. Uau! Que eu vou multiplicar isso aqui, mas aqui não mexe, não precisa mexer. E aí, olhando para isso, eu tava lembrando do nosso caseiro, do Alberto. Sim. Porque ele estava trazendo para nossa realidade o seguinte, às vezes você tem um pote, e você não pode consumir tudo que está no pote. Porque se você consome tudo que está no pote, você vai perder suas reservas. E às vezes essa reserva que você recebeu hoje é a provisão de algo que vai acontecer amanhã, não é? E aí ele estava contando que no caso de Jesus ele recebeu ouro quando ele nasceu, para que quando ele entrasse no Egito, ele não entrasse como escravo. Ou seja, ele recebeu ouro antes. Sim. E aí o que aconteceu lá em casa? O nosso caseiro, a gente teve uma revelação, Deus falou com a gente e disse assim, ó, transfere 50 mil pro caseiro. Pro caseiro, que tem um salário de quanto, amor? Não, um salário de caseiro. Um salário de caseiro. A gente não foi... vamos abrir o salário do rapaz aqui, mas é um salário de caseiro. A gente falou assim... Salário bom. Sério? É isso mesmo? Porque é um valor bem alto perto do salário ali, né? A gente falou, então tá bom. Transferimos pra ele. Pá! Imediatamente. Passou um tempo, não muito. Ele bateu o carro dele. Bateu o carro foi do tio? Do cunhado. Bateu o carro do cunhado.
Bateu os 2 carros. Peguei. Aí a gente chegou e falou, olha só, Peguei. então era por isso, né? Aí ele chegou e falou, vocês podem me emprestar um dinheiro? A gente olhou e falou, como? Mas por quê? Ele falou, não, porque eu precisava do dinheiro emprestado para pagar isso. Ele falou, mas você não tá entendendo, cara? Aquele dinheiro que a gente transferiu foi Deus te dando provisão antes de acontecer o problema. Meu Deus, já sabia. Aí sabe o que aconteceu? Ele gastou. Ele gastou esse mexeu dinheiro. na reserva. Então, às vezes, Deus faz a parte dele e a gente não faz a nossa. Uau. Não é? Cara, olha isso, cara. Uau. Que bizarro, né? Então, se o pessoal tivesse ido até a cidade nesse momento gastar o dinheiro deles, eles teriam gastado o dinheiro deles e fazendo algo que a mente racional deles está mandando eles fazer, eles perderiam um milagre sobrenatural de Deus na vida deles. E outra, eles não iam mais ouvir Jesus, porque enquanto eles estavam lá comprando pães, Jesus já ia seguir viagem. Então, era um polo. Eu não quero que vocês mexam na economia de vocês. Mas eu quero que vocês tenham um coração voluntário para entregar o que vocês têm agora, que é o poder da entrega. Porque o que sai da sua mão nunca é maior do que o que sai da mão dele. Caramba. Só que aqueles pães não eram pães, aqueles pães eram sementes. E tem uma questão também que você falou, né? Deles ficarem ali e não ir porque eles precisavam receber de Deus. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem, eu pelo menos tenho muita dificuldade nisso, né, amor? É de receber. A gente não sabe receber, né? Uau. E eu tive uma vez uma revelação de Deus, né? Que Jesus sabia receber. Sabe aquela passagem que ela lava os pés dele com perfume? E aí, obviamente, tem aquele momento onde os apóstolos falam, nossa, mas ela tá lavando com perfume caro. Ele fala, deixa. Aí eu me toquei, eu falei, nossa, se Jesus sabia receber e falou, deixa ela gastar tudo que ela tinha com uma coisa que não precisava, porque de fato Jesus não precisava daquilo. Verdade. Mas ele sabia receber. E aí, quando você diz que as pessoas não precisavam sair dali, é porque elas também precisavam aprender a receber, que é uma Uau. grande dificuldade nossa, né? Receber. Eu tenho muita dificuldade de receber. Eu acredito que isso seja um bloqueio. É bloqueio, com certeza. Com certeza. Porque assim, tem coisas que nós recebemos que não merecemos. Mas Deus sabe que é necessário. Entende? Porque o que você falou, tem coisas que a gente recebe hoje que nem é pra hoje. É pra amanhã. Porque Deus nunca traz nada pra perto de você que não tem um propósito. Toda exposição de Deus tem um propósito. Nós estamos falando da multiplicação, né? A gente acha que a primeira multiplicação começou em Jesus, que a questão do pão, mas o pão de fato começou no deserto. Quando Deus tirou o povo no deserto. Foi o pai dando pão para o povo no deserto. Agora vem Jesus, o filho, também dando pão para o povo no deserto. Porque tanto o pai quanto o filho têm um coração voluntário. Entende? Prosperidade não é o que eu recebo. Prosperidade é o que eu derramo na vida das pessoas. Quanto mais você dá, mais você tem. A palavra dar tem 3 letras. D de dom, A de adquirir e R de riquezas. Jesus disse que é dando que se recebe. Melhor coisa é dar do que receber. Que coisa? Eles pegaram 5 pães, entregaram na mão de Jesus. Porque se você não sabe trabalhar com pouco, coloca na mão de quem sabe. Trabalhar com pouco, isso é bem interessante também, né? Para você que é de multiplicar, você aprende muito essa coisa, sabe lidar muito e ensina muito a trabalhar com pouco. Nos investimentos é isso, às vezes você faz um grande milagre com pouco, mas isso é um dom, não é todo mundo que sabe trabalhar com pouco. Às vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas vai ser ganhar mais dinheiro. Só que não, né? Porque às vezes você vai ganhar mais dinheiro e vai continuar com problemas que ainda vão se tornar maiores. Porque a Bíblia diz, né, que você precisa ser fiel no pouco, né? Sobre o muito. Então assim, cara, a gente às vezes acha que o problema é ganhar mais, mas o problema é que a gente não consegue nem administrar um pouco. Então a gente não vai conseguir de fato crescer. E o problema não tá no que a gente não tem, tá no que a gente já tem e não consegue cuidar. Não é? Uau. Amor, eu vou te falar, eu tô passando uma experiência hoje aqui que eu não quero falar, sabia? Eu só quero ouvir. Ah, sim. Não, sem sacanagem. Fala mais, cara. Pode falar. É porque a gente tá tendo a oportunidade que bom, de ter cara. ao vivo ali nosso momento Uau, que top. antes de dormir. Cara. Não, uma coisa assim que eu acho muito interessante é que aqueles pães não eram pães, eram sementes. Por que eram semente? Porque a colheita só vem quando a semente vai. Porque a colheita só vem quando a semente vai. Porque o segredo não é ter muitas sementes. O segredo é dar destino para elas. Entende? Jesus pegou 5 pães, aqueles pães não eram sementes. Engraçado. Dentro de uma maçã pode ter 8 sementes, mas dentro de uma semente existem milhares de maçãs. Sim. As pessoas valorizam mais o fruto, mas o segredo não está no fruto, está na semente. Porque o que devolve não é o fruto, o que devolve é a semente.
Só que toda vez, quem nunca comeu uma maçã que mordeu a semente, ela não é amarga? Porque o amargo é só o cérebro te informando que você está comendo coisa que não deveria comer. Olha. A semente é uma reserva. Quando você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Olha. Porque a semente não é redonda? É o símbolo da eternidade. Não tem início nem fim. Toda vez que você abre uma maçã, tem uma semente. Você abre uma laranja, tem uma semente. Você abre uma pera, tem uma semente. Por quê? É Deus te dando oportunidade para você plantar de novo. O problema é que quem não sabe cuidar de semente não está pronto para administrar florestas. Ele fala tanta coisa que a cabeça da gente vai fazendo assim, né? Não é por isso que ele dá um tempo depois. Nossa, é sensacional. Cara, você sabe Quantos que... pães eram? Eram 5. Quantos pães eram? Sim. Não era 5. Era 6. 6? Por quê? Porque Jesus é o pão da vida. Uau. Porque ele sempre está na sua colheita. Toda colheita que você receber, Jesus está nela. Amém. Porque a semente tem a ver com o seu coração. Quanto mais você entrega, toda vez que você abre a mão, toda vez que você planta, você não tem que abrir a mão. Não tem como plantar de mão fechada. Total. Então, quando você abre a mão para semear, você tem um direito legal de abrir a mão para colher. Quando você abre a mão pra semear... Você tem um direito legal de abrir a mão para colher. E também não dá pra colher de mão fechada. Não também. tem como? Por isso que a pessoa que... É isso aí. Olha só, pessoa que não tem como. Essa pessoa, por isso que é tão mesquinho, cara, que ela quer não perder o pouco que ela conquistou, que ela acaba nem conseguindo receber mais porque não dá pra pegar. É isso aí. A mão tá fechada. E nem colhe, né? A semente é uma chave que destrava as colheitas retidas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que funciona quando você tá lendo? Como vem... o que veio de mais forte pra você, assim? De tudo que você já leu, de que já te veio, assim, que Deus falou com você. O que foi de mais forte? Como é? Você tava lendo e de repente... Me explica, porque eu fico curiosa. O que vem mais forte, você fala assim, concernente a algum texto da Bíblia? É, tipo assim, nossa, essa revelação foi, uau, incrível e foi a mais impactante pra mim. Uma lembrança que você tem, assim... Agora eu me emocionei. Então, para mim a mais forte é quando Jesus ressuscita. Porque eles colocaram uma pedra na entrada do sepulcro e colocaram os guardas. E então os guardas impediram os discípulos de entrar, mas não puderam impedir Jesus de sair. E quando Jesus entrou no sepulcro, ele entrou com as feridas abertas, mas quando saiu de lá com as feridas fechadas. E o mais engraçado, que quando ele saiu, ele não levou as roupas que ele entrou. Porque nem tudo que serviu na estação passada vai servir na estação presente. Uau. Porque toda vez que Deus te muda de lugar, ele muda a roupagem. Porque roupa de morto não cabe em quem tá vivo. Uau. Por que ele deixou a roupa dentro do sepulcro? Porque tudo que é relacionado ao seu passado é para ficar sepultado. Forte, né? Muito forte. É muita coisa num lugar só, né? Cara, Jesus foi plantado uma semente, uma árvore. Tem gente querendo viver como árvore, mas não sabe viver como semente. Grandezas de pequenos começos. Ninguém nasce grande, né? Na verdade, quem nasceu grande foi Adão. É privilégio nascer grande? É, mas tem um problema, você pula etapas. E você não pode falar sobre desenvolvimento, porque você não sabe o que é crescer, já nasceu grande. Uau. Jesus é o contrário. Mesmo sendo Deus, veio como uma semente na manjedoura. Entende? Então, quando você sabe qual é o seu lugar, você nunca vai ter inveja dos lugares dos outros. Porque flechas não têm direção própria, né? Tem lugares que Deus leva outros que Ele não leva você. E tem lugar que Deus leva você que Ele não leva outros. Eu só preciso estar pronto para onde Ele quer me levar. Sabe o que é engraçado? Quando você coloca uma flecha no arco, antes da flecha ir para frente, o arqueiro Vai pra trás. puxa ela para trás. Por quê? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Então, quanto mais a vida te estica, as pessoas pensam, uai, você está retrocedendo. Não é retrocesso. É Deus te impulsionando. Meu Deus. Então eu comecei. Aí, engraçado, um testemunho pequeno, fui com um grupo de pregadores numa casa. Ficamos lá uma semana. E quando acabou, o dono da casa presenteou todo mundo com relógio, tênis. E não me deu nada. Eu falei, será porque eu sou negro? Pensei comigo. Não me deu nada. Deu camisa, mochila pros meninos, aí todo mundo foi embora. Só que eu tinha que ficar porque eu ia pregar à noite e ia embora no outro dia de manhã. Entrei pro quarto, fechei a porta e fiquei triste. Eu pensei, rapaz, não ganhei nada. Não me deram moral. Ele bateu na porta.
Quando eu abri a porta, ele virou e falou para mim assim, Deus acabou de falar comigo que você está questionando por que eu não te dei nada. Aí eu abaixei a cabeça. Você falou com essas palavras. Por que eles receberam isso, 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 eu não recebi nada? Vou embora sem nada? Aí ele virou e falou assim, ó, Deus permitiu entregar a eles coisas materiais, porque o que Deus vai te entregar é eterno. A partir de hoje eu mudo a sua mensagem. Eu tô tirando a escama dos seus olhos e você vai enxergar coisa no texto que eu não mostrei a muitas pessoas. Nossa. Depois daquele dia, na primeira noite que eu preguei, eu lembro até hoje, que eu preguei João 21, né? Que eu acho uma coisa fantástica. Lembra que nós estávamos falando de Lucas 5? Que os discípulos saíram para pescar durante a noite e aí não tiveram sucesso. Na manhã seguinte, Jesus apareceu no barco e falou para eles assim, ó, vamos voltar para o mar para pescar. Poxa, a gente acabou de vir de lá. Não tivemos peixe lá. Eu imagino Jesus, é claro, a primeira vez que vocês foram, eu não estava. Sim. Agora eu estou. Porque uma coisa é ir sem Jesus e outra coisa é ir com Jesus. O barco era dos discípulos, o remo era dos discípulos, mas o mar é dele, né? Então os discípulos sabiam onde estava a rede, sabiam onde estava o remo, mas eles sabem onde estão os peixes. Quando ele chegou em alto mar, ele falou, joga a rede. Que os discípulos tiveram aquele sucesso, pegaram aquele monte de peixe, aí aqui entra, Jesus vira para Pedro e fala, agora você vai ser pescador de homens e não de peixes. Só que quando Pedro entrou no ministério de Jesus, ele deixou um barco reserva. Jesus falou, não quero que você pesca peixe, eu quero que você pesca homem. Mas o dia que Jesus morreu, sabe o que Pedro fez? Voltou para a pesca. Voltou a pescar. Tinha um plano B. Tinha plano B. Que não deveria, Toda vez que você namora o plano B, porque você já abortou o A. Olha. Porque para Deus o A é o plano original. Quem tem plano A não pode confiar no B, ué. É isso. Porque se confia no B, é porque o A é uma furada. Mas quando a Bíblia conta a história de Elias e Eliseu, que Elias foi chamar Eliseu, Eliseu tinha uma carroça de boi, ele matou os bois, pegou a carroça e colocou fogo nela. Eliseu, mas você não vai ter plano B? Não, só tem plano A. Porque o plano A é o original. Entende? Então, quando você se entrega para Deus, irmão, olha, Deus ele não quer trabalhar com velocidade, eu falei isso, ele quer trabalhar com direcionamento. Não precisa correr, cara. Você vai chegar. Eu também passei por um momento da minha vida onde eu me questionei demais no passado. E ninguém queria ser meu amigo, ninguém queria me ouvir, eu era ofendido na escola e etc. E hoje, todo mundo quer estar perto de mim. Uau. Né? E aí, às vezes, a gente acha que o problema é a gente. Só que demora para perceber que, na verdade, isso aqui fazia parte do processo que a gente só descobre que era o processo quando termina, né? Que é o que você falou. É isso aí. Cara, é muito interessante isso. Porque quando termina, é como se Deus puxasse a cortina e falava, estava construindo isso. Se eu falasse lá, por quê? Deus fala do propósito, mas ele nunca fala do processo. Deus falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, mas não falou para José sobre a cisterna, não falou para José sobre o Egito. Por que ele fala do propósito, mas não fala sobre o processo? Porque se ele souber, se você souber dos processos que vai passar amanhã... Aí tá lascado. Você vai querer pular fora, querer tentar resolver. Então ele pode falar sobre o propósito, porque o propósito é coletivo, mas o processo é privado. Processo é uma matéria da faculdade de Deus. Proposta é para todos, mas processo não. Jesus não tinha muitos discípulos, mas quando ele foi para a cruz, ele foi sozinho. Porque processo é privado. Verdade. Pedro precisava pagar uma conta e não tinha. Isso é muito forte. Por que Jesus não mandou ele ir até Judas, que era o tesoureiro? Tá precisando pagar o tributo? Vai até Judas, ele é o nosso tesoureiro. Porque se Jesus tinha um tesoureiro, é porque tinha entrada, né, gente? Sim. Jesus virou para Pedro e falou assim, vai pescar. Eu quero te dar uma experiência. Aí, a moeda tá na boca do peixe. Só que por que Jesus não mandou Judas ir pescar? Porque Jesus sabia que se Judas fosse, a moeda não vinha. Olha. Que loucura, Muito cara. bom. Porque para cada missão ele sempre vai mandar a pessoa certa. Cada um tem um propósito, É né? isso aí. Cada um tem uma missão. Ele nunca vai colocar uma pessoa certa na missão errada. Porque o Judas sabia lidar com dinheiro, mas o Pedro sabia lidar com a pesca. Isso também é um grande desafio do ser humano. A gente acha que é bom em tudo, né? Ninguém é bom em tudo. Se a gente entendesse na nossa humildade que ele é bom no que ele é bom, eu sou boa no que eu sou boa, e você no que você é, a gente se complementaria muito mais. Vamos nos agregar, nós somos um corpo ajustado. Ele sabe lidar com dinheiro, talvez ele sabe lidar com as palavras, eu sei lidar com a conversa e vamos embora. Qual parte que você leu ali da Bíblia que você teve uma revelação que, ao seu ver, é uma revelação mais polêmica, num sentido de que a sua interpretação é bem diferenciada do óbvio?
Que pergunta. Uau. É tipo, vamos ver como ele se sai dessa enrascada. É que eu sou muito curiosa. Eu acho que a gente aprende no diferente mesmo. No que não tá ali na cara, sabe? Eu Sim. quero saber o que ninguém te perguntou mesmo. Eu quero saber. Talvez, assim, aqui... A minha esposa é assim, ó, a gente combina uma pauta, ela fala assim, poxa, pra que seguir a pauta que já combinamos com tanta antecedência? Não, vamos inventar coisas novas aqui. Porque eu tô sentindo que você realmente, tipo, domina qualquer resposta. Oh, my não God. ali o que tá só na pauta. Talvez, assim, a que mais teve polêmica foi essa questão do crescimento quando eu falo de Isaac. Que Abraão queria ser pai. Deus prometeu ele ser pai de nações. Só que no caminho apareceu H. E Deus não terceiriza a promessa, né? Porque o que Deus tem pra você, ele não vai entregar em mãos erradas. E aí, quando H apareceu, ele teve um filho com ela. E a gente fala que quem teve filho com H foi Abraão, mas não foi. Foi Abrão. Que Abrão gera Ismael, mas Abraão gera Isaac. Uau. Por quê? Porque toda vez que você se apressa, você recebe Ismael. Mas toda vez que você espera no Senhor, ele vai te dar um Isaac. Olha. E aí tá um mistério. Que Abrão mudou de nome. É isso aí. E aí que tá o mistério. Porque pra Abrão, Deus colocou e ficou Abraão. E pra Sarai, Deus tirou uma letra que foi a letra I, ou H no hebraico, e fica Sara. Por que pra Sara Deus tira e pra Abraão Deus acrescenta? Porque ela duvidou. E pra quem duvida, Deus tira. Mas pra quem crê, ele acrescenta. Mas por que só ficou Sara? Porque ela tinha um ventre enfermo. Então o que ela precisava era ser sarada. Então ficou Sara. Porque a cura tá no nome dela. Aí Deus tirou a última letra. Aí a polêmica é essa. A última letra que Deus tirou do nome de Sara foi a letra I. Né? Uhum. Sarai. Tirou o I e ficou Sara. Aí Sara e Abraão teve um filho. E a primeira letra do nome do menino. É Isaac. Uau! Que ele Olha, tirou até dos arrepiou. pais e colocou nos filhos. Porque tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade aos filhos. Nossa. Cara. Outra coisa também que eu tava refletindo quando a gente tava estudando, que é sobre o seguinte. Minutos antes, ou tempo antes de rolar todo aquele milagre, Jesus disse para todos eles se assentarem. Correto. Não é? E o se assentar ali, o que significa? Significa o descanso, Correto. pela minha leitura. Aham. E por que esse descanso é tão importante? Porque ó, logo depois do descanso veio o milagre. Uhum. Só que o descanso é importante porque o descanso significa que você está abrindo mão do seu esforço e você está permitindo, nesse momento, que Deus haja. Uhum. Só que se a gente não permite que Deus haja, a gente fica ali querendo fazer tudo na nossa força do braço, a gente pode até conseguir multiplicar alguma coisa, só que a gente tem uma multiplicação que ela de fato é natural. Limitada. Então é uma matemática limitada. Então antes de acontecer o milagre, é necessário que a gente descanse em Deus para permitir que ele faça o trabalho dele, não é? Calma, gente. que é isso? Que é mais ou menos o que, Pregador. mais ou menos o que você falou do palco, né? Você falou, ó, eu ia ali para 20 mil pessoas e eu fiquei com medo, porque você estava em você. Em você. Se você em estivesse em Deus, você não ia ficar com medo, Não, porque não era não. sobre você. Verdade. Esses tempos a gente foi fazer uma palestra e eu não estava num dia bom. E aí eu fiz uma oração. Eu falei, ai Deus, olha, hoje eu não tô num dia bom pra subir. É difícil, né? Você subir e fingir que tá tudo bem. E aí me veio assim com uma clareza enorme. Primeiro que não é sobre você, é sobre mim, né? É sobre Deus. Eu não tô ali pregando, palestrando para as pessoas sobre mim. E depois que no dia que eu tenho certeza absoluta que eu não tenho capacidade nenhuma, é o melhor dia, porque é o dia que ele vai me carregar no colo. Então é bem... Depender, né? É depender, que é um grande desafio, lógico. Né? Tiago, Sempre- quantos pães eram? Nas mãos de Jesus. 5 ou 6. Ou é 5 ou 6, depende do seu exemplo. É, isso aí. Nas mãos de Jesus era 5. Cinco. 5, Mas aí a Bíblia diz que era quantos peixes? 2, 2. Então 5 mais 2, 7. 7. 6 é o número do homem. Nossa, já sei o que você vai falar. E 7 é o número de Deus. Número da perfeição. Então Deus pode colocar toda a obra da sua glória perfeita através de uma multiplicação quando você conectar o 5 com o 2. Deus precisa estar em tudo para que haja uma multiplicação abundante. Deus precisa estar em tudo. Até nos 5 pães e 2 peixes Deus estava. Conectou os pães e os peixes. 7. 7 é o número dele. Semana tem 7. Entende? No 7º dia ele descansou. Então eu acredito muito que tem coisa que eu não vou saber trabalhar. Coloca na mão dele que ele sabe. Amém. Deus só pode colocar na mão dele quando eu resolver tirar a minha.
Eu não sei quem fez aqueles pães. Eu não sei de onde que eles saíram. Qual foi o padeiro que trabalhou naquela massa. Eu não sei. Mas eu sei quem multiplicou eles. O que uma padaria precisa de uma semana para fazer, Jesus resolveu em questão de segundos. Porque ele tem essa capacidade de fazer o que nós não podemos fazer. O muito sem Deus acaba faltando. E o pouco com Deus acaba sobrando. Olha. 5 pães viraram padaria e 2 peixes viraram peixaria. Me traz a última grande reflexão sua sobre essa passagem ou sobre esse conceito Para mim, aqui, cara. para fechar aqui, assim, essa eu deixei pro final. É que Jesus mandou eles sentarem em grupos de 50 em grupos de 100. O grupo de 100 é maior do que o de 50. Não interessa o tamanho do grupo, o importante é estar no grupo de Jesus. Mas aqui tem um outro detalhe. Você com fome no deserto, com muita fome no deserto, aí Jesus contou em grupos de 50 e em grupos de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 49, 50. Vem vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está ensinando, sabe o quê? Vocês precisam aprender a ter paciência. Porque eu posso fazer um milagre na hora que eu quero. Mas eu quero testar vocês. Se vocês têm um nível de paciência para vocês suportar isso. Porque quando Deus prepara você na sua paciência, você não anda na ansiedade. Porque a ansiedade é o maior sinal que você está fora de um propósito. Porque quem ora confia e quem confia descansa. Como que a gente Se ele cuidou de você até hoje, fique em paz. Como que a gente vai dormir com essa agora, amor? 3 pressões para agora. A depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade é uma pressão do futuro. Ninguém fica depressivo pela manhã. O que vai acontecer amanhã? As pessoas ficam depressivas pelo que ocorreu. Alguém falou, alguém tocou, um abuso e tal. Ninguém fica estressado pelo que vai acontecer. A gente fica estressado agora, nesse momento. Um carro que te fechou. E ninguém fica ansioso pelo que aconteceu. A gente fica ansioso pelo que vai acontecer. Então são 3 tempos. Depressão, passado. Estresse, presente. E ansiedade, futuro. Ninguém de nós aqui consegue acessar o passado e o futuro. Porque vivemos no presente. Mas Hebreus 13, 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro. Só Ele pode alcançar os 3 tempos. Então Ele não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. Só Ele pode curar você do seu passado, restaurar você no seu presente para reconstruir o seu futuro. Uau. Amém. Amém. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Cortes pra Vida. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha e salva para assistir mais tarde. Muito obrigado, valeu!